Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida, como vão vocês? Aqui, pastora Andréa Tavares, Kingdom Church, para o nosso café espiritual, para aquela palavra que Deus, Ele ministra ao nosso coração, para que nós possamos guardá-la, escrevê-la nas tábuas do nosso coração. E diz o próprio texto da palavra para não pecar contra o Senhor. Então, quando a palavra está arraigada em nossos corações, para que nós possamos nos lembrar dela no tempo oportuno, para praticá-la, não apenas para ouvi-la, e que seja assim em mais essa manhã. Nosso texto hoje está em 2 Reis, capítulo 4, verso 3 e 4, que diz: Então disse ele, vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte, aqui estiver cheia. Queridos, quantas vezes nós já não ouvimos ministrações sobre esse texto? E hoje, nessa manhã, eu creio que Deus, Ele quer ministrar ao nosso coração que Deus, Ele transforma pouco em muito, que é Ele que faz o milagre, Ele é o verdadeiro milagre. O texto de 2 Reis 4, de 1 ao 7, ele vai apresentar uma realidade que era muito comum em Israel. Uma viúva em extrema dificuldade, vulnerabilidade social, econômica. E segundo a lei, as viúvas deveriam ser protegidas, a lei de Moisés, né? A gente pode ver lá em Deuteronômio 24, 17. E aqui nós vemos que há uma quebra dessa justiça. E ao ponto de os filhos estarem para ser levados como escravos por causa da dívida. Então ela clama ao profeta Eliseu, ela reconhece no profeta Eliseu a voz de Deus. E a resposta do profeta começa com uma pergunta, e é a chave, acredito eu, na ministração dessa manhã ao nosso coração. A palavra diz que o profeta diz: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Hoje, se Jesus perguntasse a cada um de nós agora, o que eu vou fazer por você? Me diz o que você tem em casa? Então, queridos, Deus, ele não começa do nada. Ele começa a partir do que já foi colocado em nossas mãos, o que ele já colocou em nossas mãos. Eu me lembro que o pastor Marcos, certa feita, ele conversando com uma irmã da igreja que estava passando também por uma dificuldade, e foi exatamente isso que Deus mandou perguntar a ela. O que você tem nas mãos? Ele colocou nas suas mãos aquilo que vai te fazer prosperar. E essa irmã hoje tem prosperado para a glória de Deus, pela misericórdia do Senhor. Então, eu creio que Deus hoje ele nos pergunta isso. Deus usa o que está disponível para nós. O milagre não vai começar com algo extraordinário. Às vezes a gente quer, algo estonteante, algo... Não. A maioria das vezes, Deus começa exatamente com aquilo que é tão simples e que muitas vezes a gente nem dá importância. Ele já colocou na nossa mão. E nesse caso, o milagre começa com um pouco de azeite. O azeite na palavra, vamos lembrar aqui, simboliza provisão, simboliza unção, simboliza a presença do Espírito Santo. E se a gente for lembrar dos textos lá de 1 Reis, que nós já lemos,
que já passamos de 1 Reis, o capítulo 17 vai dizer que a farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não faltou. Deus já havia preparado e operado, né, dessa mesma forma, porque o agir de Deus, ele é consistente na nossa vida. E o milagre, quando Deus gera em nós o milagre, esse milagre exige a participação ativa da nossa fé. A fé e também a obediência. Amém? Você crê nisso? Então, Eliseu dá instruções aqui àquela viúva. Olha, pede muitas vasilhas, entra e fecha a porta e derrama o azeite. Aquela mulher, aquela viúva, ela teria 3 ações para fazer: pedir as vasilhas, entrar e fechar a porta e derramar, deitar o azeite nas vasilhas. Nada disso poderia fazer sentido, não é verdade? Mas a fé, ela não deixa eu tentar usar a palavra aqui, meus irmãos, nessa manhã. A fé, ela não é a ausência da ação, ela é a obediência, a obediência a coisas que muitas vezes não vão fazer lógica, não vão estar ligadas à nossa razão humana. Pelo contrário, milagre, a maioria das vezes não está ligado à razão, porque milagre é algo sobrenatural. Então, queridos, o que você tem hoje aí, que você não dá valor, que muitas vezes você acha, isso aqui é tão simples, isso aqui, o que Deus vai fazer com isso? Ou o que Deus vai fazer comigo na minha vida? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Está lá em Hebreus, capítulo 11. Estamos sempre lembrando na igreja sobre isso, sobre o que é a fé. A fé, ela vai se manifestar em atitudes concretas, em posicionamento, em escolhas que nós vamos fazer mediante aquilo que Deus está ministrando ao nosso coração. O azeite, ele só parou quando as vasilhas acabaram. A medida do milagre está ligado à nossa fé, à nossa disposição humana. Em 2 Reis 4:6 diz que quando ela pergunta aos filhos, né, mais vasilhas? E os filhos dizem, não há mais vaso algum. E aí o azeite parou. O que será que isso revela, irmãos, ao nosso coração? Deus é ilimitado, mas muitas vezes opera, né, em medidas limitadas pela nossa fé, pela nossa visão, pela nossa disposição. Lucas capítulo 6, verso 38 vai dizer, com a medida com que tiverdes medido, irão vos medir. Meus irmãos, eu creio que Deus está ministrando ao nosso coração. Aí, nesse momento, Deus já está falando contigo. Ele age no secreto antes de se manifestar no público. Já falamos sobre isso. Então, fechar a porta não é apenas uma instrução prática, é espiritual, porque o ambiente do milagre, ele é de intimidade, ele é de dependência, ele é de ausência de distrações. Cuidado, porque o inimigo, sutil do jeito que ele é, sujo, ele usa distrações para que não venhamos a perceber que Deus já colocou em nossas mãos o que vai gerar o milagre em nós. Entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai. Aproveita esse feriado hoje, ou você hoje não está ouvindo, né, no dia do feriado, porque hoje estamos falando nessa terça-feira, mas talvez esse devocional está chegando para você num outro dia, num outro momento, quem sabe numa outra semana, num outro mês, num outro ano. Deus, ele faz assim, ele fala conosco o que ele quer, no tempo que ele quer. Então, queridos, eu tenho a total consciência de que nós, quando gravamos, né, no dia, mas Deus pode fazer chegar quanto tempo mais,
for preciso para que a palavra dele chegue no propósito que ele preparou para algum coração. Meus amados irmãos, há um propósito invisível de Deus. Nós não podemos ver, mas há uma provisão visível. Oh, aleluia, que Deus maravilhoso. Lembra do maná do deserto? Nós temos aqui esse devocional. Deus sustentou diariamente com aquilo que era necessário. Não faltou, mas também não excedeu. Era o necessário. Os Salmos, o Salmo 23, que tantos conhecem, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, de nada terei falta. É aquilo que precisamos, nunca vai faltar. Jesus, ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. O pouco que havia ali se tornou abundante nas mãos do Senhor. Deus, queridos, é poderoso para fazer abundar em nós toda a sua graça, diz o apóstolo Paulo. E o outro texto, do apóstolo Paulo em Filipenses 4:19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Queridos irmãos, em Cristo nós temos a plenitude. E Ele não apenas multiplica recursos, Ele é a própria provisão, aleluia. Ele é a tua provisão nessa terça-feira. Então não murmure, ache graça aos olhos do Senhor e seja Ele a graça na sua vida, o favor que nós não merecemos. Então não despreza aquilo que tem em tuas mãos. Peça para Ele te mostrar. Pode parecer pouco, pode parecer no momento insignificante, mas o milagre não foi gerado talvez porque você esteja desprezando. O profeta disse para aquela viúva: pega as vasilhas, peça as vasilhas. Quem desprezará o dia das coisas pequenas? Obedeça mesmo sem entender o processo, porque nós não vamos entender na maioria das vezes e não estamos vendo visivelmente, mas Ele vai fazer com que nossos olhos espirituais se abram. Fazei tudo quanto Ele vos disser, está escrito em João 2:5. Então, queridos, nessa manhã, prepara os vasos. Eu quero ser uma palavra profética na sua manhã, nesse dia de hoje, esse feriado que talvez você tenha acordado triste, murmurando. Queridos, preparem os vasos, prepare a sua expectativa, prepare a sua fé, prepare o espaço que Deus vai agir, a atmosfera que o Senhor vai agir. A sua preparação vai revelar a sua expectativa pelo agir de Deus. Então se prepare, esteja preparado, esteja posicionado e valorize o secreto com Deus. Milagres, meus amados irmãos, eles nascem em lugares privados, ou seja, eles começam a ser gerados na nossa intimidade, no nosso relacionamento com o Senhor. Você pode crer nisso nessa manhã? Então prepare os vasos. E quando acontecer o milagre, testemunhe para a glória de Deus. Porque em Jesus nós temos o cumprimento perfeito da verdade, da palavra do Senhor. Ele é a provisão. Amém? Ele é o pão que não se acaba. Ele é a fonte que nunca se seca. Ele é o suficiente em toda e qualquer situação. Então, que possamos declarar um texto que eu gosto muito também. E não é só gostar, Nós precisamos viver a palavra.
E o apóstolo Paulo declara em 2 Coríntios 12:9: a minha graça te basta. Foi isso que ele ouviu do Senhor. Então, em Cristo, o pouco não é apenas o suficiente, mas transborda em graça, em propósito e em provisão. Amém. Eu creio assim em você. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Deus de glória, graça, poder, misericórdia, Deus poderoso, maravilhoso, Senhor da nossa vida, autor, consumador da nossa fé. Queremos reconhecer, Pai, que muitas vezes temos olhado para o pouco e desanimado. Olha o coração, Senhor, desse irmão, dessa irmã, Senhor, que talvez esteja desanimado, já acordou desanimado nesse dia, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar na vida desse irmão, dessa irmã, Senhor, que a tua unção, Senhor, que a tua palavra, Senhor, venha, Senhor, restaurar, venha, Senhor, trazer o ânimo, venha trazer, Senhor, brotar a fé, Senhor. Ah, Jesus, que hoje possamos declarar que tu és o Deus que multiplica, que transforma, que supre. Tu és a nossa provisão, Pai. Não apenas, Senhor, no que se refere a bem, Senhor, Tu és a provisão da nossa alma, Jesus. Tu és aquele que supre o que há dentro de nós. Usa, Senhor. Usa o que temos em nossas mãos, Senhor. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Nos ensina a obedecer mesmo quando não entendemos. Leva-nos ao secreto contigo, Senhor. Essa, Senhor, é a melhor parte. Estar no lugar do encontro. Estar onde o Senhor nos espera todos os dias. Talvez, Senhor, seja esse momento do café espiritual com cada um de nós. Talvez esse irmão, essa irmã, separe esse tempo todos os dias. Então ministra, Senhor, ministra no secreto, Pai. Que não seja apenas esses 10, 15 minutos, Senhor, que passamos no café espiritual, mas que seja algo, Senhor, muito mais além, muito mais profundo, Senhor, no coração, na vida desse irmão e dessa irmã. Faz fluir o teu milagre em nossas vidas, Pai. Toma esse dia em tuas mãos, o restante dessa semana, Jesus. E se alguém, Senhor, que ainda não te conhece, que possa, Senhor, receber a tua presença e declarar: eu quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Que seja assim, Senhor, que o milagre possa ser gerado em cada irmão para a glória, honra e louvor do teu nome. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Com certeza hoje já passamos dos nossos 10 minutos. Eu até esqueci de marcar aqui. E como Deus tem ministrado, pelo menos ao meu coração, e creio que é o coração de muitos irmãos, e que você possa ser mais um desses. Que Deus abençoe o seu dia, seu feriado. Se viajar, seja prudente. Vigie em todo tempo, né? Viaje vigiando. Mas que Deus esteja contigo. Se viajar, não esqueça de convidar o Senhor para estar contigo aonde você estiver. O ambiente que você estiver, Jesus esteja presente. Se não foi viajar, hoje, terça-feira, culto na Kingdom Niterói. Amanhã, culto na Kingdom em Maricá. E domingo estaremos juntos para a glória de Deus. Até lá, que Deus te abençoe. Shalom, Adonai.